O advento para nós cristãos, ele tem dois significados. Aliás, tem um significado que talvez em duas etapas. O advento significa uma preparação para rememorar a primeira vinda do Senhor Jesus e tudo aquilo que a encarnação do Deus Todo-Poderoso significa. E ao mesmo tempo, abrir a nossa esperança para a segunda vinda do Senhor Jesus, a parousia, onde Ele virá para separar aqueles que são seus dos que não são, quando Ele virá para restaurar a ordem de tudo aquilo que nós colocamos em desordem por meio do pecado, quando Ele virá para enfim eliminar o pecado de toda a terra e nos elevar para a eternidade. Então, o advento não é uma preparação qualquer, mas é uma busca de compreensão maior sobre Jesus, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele está fazendo e sobre aquilo que ainda fará. Precisamos olhar para o Senhor sempre em três tempos. Olhar para o que Ele já fez no passado, olhar para o que Ele está fazendo agora e olhar para aquilo que Ele fará no futuro, aquilo que Ele prometeu fazer no futuro. O tema da nossa pregação hoje é a alegria da chegada do Salvador. A alegria da chegada do Salvador. E temos que trazer essa alegria a cada ano, a cada momento, para nos lembrar dessas três etapas da obra do Senhor Jesus Cristo. Quando nos lembramos da chegada do Salvador, quando nos lembramos de quem Ele é, nós também reanimamos a esperança daquilo que Ele está fazendo agora e daquilo que Ele fará no futuro. Quando nós compreendemos isso, nós nos aproximamos do Senhor e gozamos desde já da alegria e da esperança, da alegria presente e da esperança vindoura. Então eu quero começar rememorando algumas coisas. Rememorando algo que a gente traçou durante toda a série. Fazer um resumo o mais breve possível para a gente lembrar das motivações que nos trazem aqui. É lembrar que por que nós precisamos de um Salvador? Talvez essa seja a pergunta básica e inicial. E por que esse Salvador nos traria tanta alegria assim? Quando nós compreendemos por que precisamos de um Salvador e da forma como nós precisamos de um Salvador, talvez sejamos capazes de compreender a alegria da sua chegada. Nós precisamos de um Salvador por causa daquilo que está escrito lá em Isaías 24, 5. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. O Senhor nos mostra que esse verso aí, ele meio que abre os nossos olhos para entender por que tanta coisa está errada ao nosso lado. Por que que a gente se assusta com as ações políticas? Por que que a gente se assusta com a maldade humana? Por que que a gente não consegue ter paz nem no trânsito de casa para a igreja? Por que que a gente consegue? Por que que a gente às vezes se surpreende com o mal que há dentro de nós? E por que que nós às vezes nos entristecemos e sofremos e gememos dentro de nós sem nem sequer compreender direito por que isso está acontecendo? Todas as doenças, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas espirituais, sejam elas quais forem, estão explicadas a partir dessa nossa tendência de estar quebrando a aliança eterna, de estar violando os estatutos, de estar desobedecendo a lei. Essa tendência humana demais foi posta em nós por meio do pecado. Paulo nos explica lá em Romanos 5,12, quando ele nos explica que o pecado entrou por meio de um só homem na terra. Mas em 5,18 ele também nos diz que da mesma forma como esse pecado entrou pelo pecado de um só homem, ele também sairá
pela obra de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo começa a nos explicar por que precisamos disso. Por que precisamos de um Salvador? Por que precisamos tanto disso? E que tipo de esperança Isaías, quando escreveu esse texto, tinha também no seu coração? É muito importante relembrar. Eu queria que projetassem aí Isaías 59, versos 1 e 2. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Quando o Senhor nos diz por meio da boca do profeta que o braço dele não é tão curto que não possa salvar. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor está profundamente interessado aqui, profundamente interessado em participar das nossas vidas, e nós precisamos ter a esperança de que esse Deus está empenhado em nos salvar. O braço dele não está encolhido, não está encurtado, nem os ouvidos deles estão ensurdecidos. Ele continua ouvindo as nossas vozes e continua interessado em estender a sua mão para nós. Mas isso era ainda a dor de quem não conhecia, de quem apenas esperava o grande advento, de quem não entendia exatamente o que estava acontecendo. E no Salmo 80, verso 19, ele também nos ensina algo lindo, algo tremendo. Ele diz assim: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E esse versículo me ensina profundamente sobre a vinda do Salvador. Me ensina profundamente sobre a vida do Salvador. Talvez seja um resumo profético, um resumo histórico, um resumo espiritual da nossa necessidade e de tudo o que vivemos. Ele diz: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele entende que nós precisamos ser restaurados. E o que significa ser restaurados? Significa que nós precisamos voltar a ser quem nós éramos antes de pecar. Significa que nós precisamos ter de volta a presença de Deus dentro de nós. Olhe quem éramos, gente. Olhem como, quando eu digo olhem quem éramos, olhem para a pessoa de Adão antes do pecado. Olhem para tudo o que ele gozava e tudo o que ele tinha. Olhe para aquele ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas foi feito pelas mãos do próprio Criador. Reparem que toda a criação foi feita pela voz de Deus, mas o homem e a mulher foram criados pelas mãos de Deus. Olhem que toda a outra criação foi criada meio distante, faça-se e tudo se fez. Mas Deus tocou a argila da terra. Deus deu forma ao homem e soprou o seu espírito vivente, para que ele possa viver e usufruir da imagem e da presença do Espírito Santo. Quando Ezequiel pensa sobre isso, quando Ezequiel recebe uma visão sobre a restauração, ele escreve um dos mais lindos textos proféticos, pelo menos para mim, um dos textos mais profundos e mais inspiradores da minha vida. Lá no capítulo 37, o profeta Ezequiel fala de um vale de ossos secos, se referindo às pessoas que se afastaram de Deus, se referindo às pessoas que estavam mortas e que nelas não havia nenhum sinal de vida nem de esperança. Mas o que Ezequiel diz, a palavra que Ezequiel recebe de Deus naquele momento, é uma palavra que eu creio que deva caber a todos nós. O Senhor diz a Ezequiel: levante-se, Ezequiel, e profetize sobre o vale dos ossos secos. Profetize a restauração desses ossos secos, Ezequiel. Profetize sobre eles. E quando Ezequiel começa a profetizar,
quando a sua visão começa a se tornar cada vez mais forte e mais linda e especificar o que Deus quer de nós e Ele quer fazer em nós, aqueles ossos começam a se juntar. E a Bíblia diz que houve um alarido, como que uma bateria de ossos batendo uns nos outros, e aquele som gigante, e de repente aqueles ossos se juntaram e começaram a tomar forma, e depois cobriram-se de tendões e de carnes, e depois de pele, e por fim receberam o sopro do Espírito Santo e se tornaram um povo vivente para o Senhor. Que profecia tremenda! É isso que Deus quer fazer conosco todos os dias. Não importa quando, como a gente às vezes se sente andando nesse vale de ossos secos, seja porque nós estejamos secos, ou seja porque vemos o mundo seco. Não é esse o plano de Deus, nunca foi esse projeto de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele diz: vocês são geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as maravilhas daqueles que os resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que Deus olha para o seu povo, é assim que Deus quer o seu povo. Deus não está olhando para nós como miseráveis pecadores, Ele está olhando para nós como pessoas criadas por Ele, que carregam a sua imagem e que gozam do sopro do seu Espírito. É por isso que nós precisamos, e o salmista aqui pede a Ele exatamente isso: restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Não importa se estamos na escuridão, nos traz para a luz. Não importa se somos ossos secos, nos cobre de carnes e tendões e de pele e nos enche com o Teu Santo Espírito. Não importa se somos barro seco, não importa, toma-nos em Tuas mãos, nos dá forma novamente e nos enche com o Teu Espírito. O salmista pede: restaura-nos, Senhor, restaura-nos a condição da criação. Restaura-nos, porque quando Tu nos criastes, Tu viste que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus que tudo que Ele havia feito era muito bom, não era mais ou menos bom, não era meia boca, não era assim bonzinho. Tudo que Ele havia feito era muito bom, e você está no meio disso, porque você foi criado por Deus. O Salmo 139 nos diz que nós fomos criados de modo assombrosamente maravilhoso pelo nosso Deus. Que esse Deus cuida de nós, que Ele sonda-nos, que Ele sabe quando nos levantamos e quando nos assentamos, mas o principal é que aquele salmo diz que no ventre da nossa mãe Deus já nos tecia de modo assombrosamente maravilhoso, Ele nos fazia, e ali Ele já olhava para quem nós seríamos. O profeta Jeremias diz que ainda no ventre da minha mãe, Deus já havia desenhado o meu futuro. Paulo também anuncia que antes de nascer já receberam o seu chamado, porque Deus sabe o que quer do seu povo, porque Deus sabe quem somos e sabe para onde Ele quer nos levar. Ele quer nos levar para o lugar onde toda beleza nasceu. Ele quer nos levar para o lugar onde toda a felicidade era completa. Ele quer nos levar de volta para o Éden espiritual, para a nova Jerusalém celestial. O mundo começa no jardim e termina na grande cidade de Jerusalém. E é para lá que o Senhor quer nos chamar. Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que se pensamos em Jesus Cristo, se cremos em Jesus Cristo apenas para as coisas desse tempo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o que Ele está fazendo em nós agora é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele diz que nem olhos viram, nem corações humanos jamais perceberam as maravilhas que o Senhor Deus está preparando para aqueles que o amam. Olha que coisa linda, Ele está construindo dentro de nós a esperança. É sobre isso que o salmista está falando, sobre uma restauração plena de quem nós somos. E é por isso que nós esperamos o advento. É por isso que nós esperamos o advento. Ele pede: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz em nós a tua obra completa, nos restaura para ser quem somos.
quem deveríamos ser, restaura a nossa alegria. O salmista traz lá no Salmo 51, né? Restaura em nós a alegria da nossa salvação. Olha que versículo lindo também. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Que coisa tremenda quando o salmista reconhece a necessidade de ter essa alegria da salvação, de se rejubilar em Deus, não porque Deus pode todas as coisas, não porque Deus é um rei magnífico, mas porque Ele é nosso Salvador, porque Ele nos dá uma alegria diferente, a alegria da vida eterna, a alegria que não passa, a alegria que excede ao entendimento, como Paulo fala lá em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede a todo entendimento tomará conta de vossas mentes e corações. É ali que a felicidade habita, é quando o Senhor Deus nos dá uma paz que excede a todo entendimento. É desse tipo de restauração que o mundo precisa, é esse tipo de restauração que o advento nos promete, é esse tipo de restauração que o Senhor Jesus nos trouxe, a possibilidade de uma vida eterna se abrindo diante de nós, para que possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso, o salmista diz assim na segunda parte do verso: faze resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejamos salvos. Olha, faze resplandecer sobre nós o seu rosto, o teu rosto, para que sejamos salvos. Que coisa tremenda aqui mais uma vez, porque o salmista sabe que a restauração completa das nossas vidas será quando o rosto de Deus, quando a face de Deus resplandecer sobre as nossas vidas. Porque quando a face de Deus resplandecer sobre as nossas vidas, Santo Agostinho de Hipona diz que nós nunca mais desejaremos coisa alguma, a não ser estar mais perto de Deus. Nós não desejaremos mais os nossos pecados, nós não desejaremos mais tudo aquilo que nos afasta da salvação, nós não desejaremos mais o mal que planejamos, não desejaremos mais o mal que está dentro de nós desejaremos somente a Deus, desejaremos somente a contemplação plena, e aqui é a felicidade. Era assim que Adão vivia, não era? A Bíblia não diz que o Senhor se encontrava com ele no pôr do sol, no final da tarde, que Deus ia visitar Adão e conversava com ele. Era esse nível de intimidade, uma presença tão indescritível, uma presença tão profunda, uma presença tão linda, tão perfeita, tão agradável, que nós não desejaremos mais outra coisa. A alegria da salvação se constitui à medida que nós compreendemos quem é Deus, o que Ele está fazendo por nós, e a importância, a beleza de toda a sua presença. Você consegue imaginar, meu irmão? Você consegue imaginar o que é o mundo planificado na presença de Deus? O que é a própria presença de Deus? Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, mas vou falar de novo. Eu cresci até os 11 anos de idade vivendo em fazenda. Era o meu paraíso, né? Vivíamos lá, eu e mais 16 crianças, todos juntos, né, como irmãos, todos primos, irmãos de fato, e até hoje, né, estou com 52 anos, vou completar agora, e a gente se trata como irmão de fato, em todas, e foi um período muito alegre na minha vida. Mas eu lembro que a gente saía às vezes correndo ali pelos sítios, e era uma fazenda muito grande, e a gente entrava nas plantações de cajueiro, nas plantações de manga,
E ali meus primos olhavam e diziam: eita, o pé de caju já está cheio de caju. E eu olhava e eu não conseguia ver nada além de folhas. Eita, as mangas já estão nascendo. E eu não conseguia ver. Eles vinham de longe e eu não conseguia ver. Depois de adulto eu descobri que eu sou daltônico. Eu não consigo ver alguns tons de verde. Ainda não consigo ver alguns tons apastelados e alguns tons de verde. E hoje eu fico imaginando, tentando imaginar, porque acho que porque eu vivi desse jeito na minha infância, eu tenho um apego muito grande à natureza e gosto muito dessas coisas. E às vezes eu vou contemplar a natureza em alguns lugares e fico imaginando assim, como deve ser lindo quem é capaz de ver todos os tons de verde dessa mata. Como deve ser lindo quem consegue ver as cores do arco-íris. Eu não consigo. Ontem meu filho me chamou porque no banheiro estava entrando a luz do sol, batendo lá e formou um arco-íris dentro do banheiro. E ele fez: olha papai, todas as cores do arco-íris aqui. Começou a dizer, e eu olhava e só via duas. Eu digo: poxa, como deve ser lindo esse mundo perfeito, né? Esse mundo que Deus criou. Como deve ser lindo ver as 7 cores do arco-íris. Como deve ser lindo ver os tons de verde, poder olhar para um cajueiro e ver que existem folhas de tonalidades diferentes, ver que o fruto, o caju, tem uma coloração diferente. Eu sei que quando o caju amadurece, ele fica amarelo, aí eu consigo ver, gente. Mas antes dele amadurecer, eu não consigo. E aí eu fico imaginando, poxa, como deve ser lindo ver tudo isso. Mas eu não consigo realmente imaginar. Eu apenas digo como deve ser lindo. Mas eu não faço ideia do que é realmente. Porque eu não consigo ver. Da mesma forma, eu olho e digo a vocês: nós podemos imaginar que o mundo criado por Deus era muito mais lindo quando ele não tinha o pecado. Eu imagino que no mundo criado por Deus, aquele mundo que ele olhou e disse que viu que era muito bom, era de fato um mundo muito mais lindo do que esse que nós vemos hoje. Eu consigo me encantar com a beleza das florestas, embora não veja essa beleza toda. Também consigo me encantar com a beleza do mundo, cheio de pecado, embora não veja o que é o mundo sem pecado. Eu só sei de uma coisa: que o mundo é muito mais bonito do que todos nós podemos ver. O mundo que o Senhor criou, nós podemos dizer assim: eu até imagino. Quando eu li as Crônicas de Nárnia pela primeira vez, eu fiquei tão encantado com o livro. O primeiro livro deles o primeiro livro das Crônicas é O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago, ele traz uma visão tão encantadora do que era o mundo, de como foi a criação. A imaginação de C.S. Lewis, sabe, é brilhante, por isso que ele é C.S. Lewis. Mas, gente, aquilo não é nada diante do que é a verdadeira criação. Não é nada. Então, para onde Deus quer nos levar? Deus quer nos levar para gozar da presença desse mundo que nem o mais criativo de todos os homens da terra consegue imaginar como ele realmente é. Eu posso imaginar as cores, mas eu não consigo vê-las. Nós podemos imaginar o mundo criado por Deus, mas não conseguimos vê-lo. É para lá que o Senhor quer nos levar. Para algo muito mais perfeito, muito mais belo, muito mais profundo, muito mais lindo, muito mais alegre, muito mais feliz do que nossos olhos podem ver, do que nossos corações podem imaginar, do que nossos ouvidos podem ouvir. Quando ele diz isso, eu imagino que o cântico dos passarinhos, que o barulho das ondas, que tudo isso será diferente. É para lá que ele quer nos levar. É isso que nós almejamos com o advento.
é entrar na glória de Deus, é entrar na presença perfeita de Deus, entrar na sala do trono, entrar na presença do Espírito, é entrar no mundo criado com perfeição pela própria mão do Senhor, é ouvir a voz plena do Senhor falando, é não ter que buscar sinais, não ter que buscar profecias, não ter que acreditar, mas é ver, é ter a experiência que Paulo nos narra, que teremos lá, em 1 Coríntios capítulo 13, hoje vemos como que num espelho, mas um dia veremos face a face, é isso que Deus está fazendo por nós, construindo o caminho de volta, e para isso era necessário que a face de Deus resplandecesse sobre a terra. É necessário que a face de Deus resplandeça sobre nós, que Ele nos conserte, que Ele nos ajuste, para que possamos experimentar da grandeza da sua presença. E agora, diante dessa breve introdução, foi brevíssima, não foi, gente? Pense num cabo que se empolgou numa introdução. Diante dessa breve introdução, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do verso 39. O último dia do Advento, portanto, nos traz uma história muito próxima do dia que o Senhor encarnaria. Eu gosto muito de um livro antigão, da década de 90, nem sei se ainda é editado, chamado O Jesus de Pés Descalços, acho que é de Max Lucado. Ele fala sobre a encarnação de uma maneira muito linda, muito profunda, e ele coloca Jesus pisando na nossa terra, e é isso o que nós almejamos com o Advento, o Jesus com os pés cheios de poeira, resplandecendo a sua glória sobre as nossas vidas. E aqui estavam os últimos momentos, antes dessa linda história do Advento acontecer. Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar? Pai bondoso, Tu sabes, ó Pai, das nossas limitações para interpretar, para entender e para aplicar a Tua palavra. Portanto, Te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito venha até nós e nos capacite, não apenas para compreender o que o Senhor quer nos dizer, mas para nos ajudar a caminhar na direção correta e aplicar tudo isso em nossas vidas. Traz aqui, Senhor, a alegria da Tua presença, para que transbordemos, para que o mundo saiba que Tu nos enviastes. É assim que Te oramos em nome de Jesus. Amém. Maria, quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel, quando o anjo Gabriel chegou para ela e disse: olha, Maria, você vai ser mãe de um menino, ela toma ali aquele susto. Ela diz: mas como pode ser isso se eu sou virgem, se eu não sou casada? E o anjo explica: o Espírito do Senhor descerá sobre você, e você conceberá um filho do Altíssimo. E também naquele dia, Maria
recebe um outro anúncio, que a sua parenta Isabel também dará à luz a um filho. Olha que coisa tremenda está acontecendo aqui. Olha que coisa tremenda está aqui. Duas mulheres receberam um anúncio: vocês terão filhos. Só que uma é virgem e a outra é idosa demais. Não há nada tão incrível, não há nada tão absurdo. Como uma virgem poderia conceber? Como uma mulher idosa, estéril, casada já há muitos anos, poderia conceber? O anjo estava ali cumprindo uma profecia dupla. Em Isaías 7,14, escrito ali aproximadamente 750 anos antes desses eventos acontecerem, ele já anunciava que a virgem daria à luz a um filho, e isso seria sinal da vinda do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Era a esse filho que nasceria de uma virgem que esses títulos caberiam. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Esses seriam os títulos do filho da virgem, aquele que estava em Maria, a mulher virgem que não poderia ter filhos. Mas o mesmo profeta Isaías diz que uma voz que clama no deserto anunciará esse garoto. A voz do que clama no deserto anunciará esse garoto. Olha que coisa linda. E esse também viria agora do ventre de uma mulher estéril. Olha de que Deus nós estamos falando. Do Deus que escolheu o impossível para que o mundo o conhecesse. Paulo refere-se a isso lá em 2 Coríntios capítulo 1 como a loucura, como a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque isso que o homem considera loucura estava acontecendo aqui. Uma virgem e uma idosa dariam luz, quase que ao mesmo tempo. Então Maria se levanta, se prepara e sai da sua cidade e vai para a região montanhosa da Judéia. Lucas não se preocupa muito com os aspectos geográficos aqui. Ele não diz em que aldeia a Isabel e Zacarias moravam, mas nos coloca ali sob as montanhas da Judéia, onde a principal cidade era Hebrom, e por ali vivia a sua parenta. E aí ela foi para lá, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então Maria ouve do anjo que algo impossível ia acontecer nela e que algo impossível também ia acontecer na casa da sua parenta. E creio que ela quis compreender. Eu não creio que Maria fosse amiga de Isabel. Ela era muito mais jovem do que Isabel. Saiu dessa distância porque talvez quisesse compreender melhor. E aí ela chegando lá, saúda Isabel. Essa saudação é muito discutida entre os teólogos, porque muitos deles querem minimizar o que houve aqui. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda aqui. Nós temos duas mulheres grávidas de forma improvável, para não dizer impossível. Então, uma chega na casa da outra para saber: mulher, é isso mesmo?
O Espírito disse que eu estou grávida, mas talvez ainda não esteja me sentindo muito grávida, a ficha ainda não caiu, eu vim ver aqui como é que está a tua história. Isabel recebeu a profecia aí uns 5 meses antes aproximadamente. E talvez Maria tivesse ali no iniciozinho da sua gravidez, talvez estivesse naquele momento ali que ela não conseguisse ainda sentir-se completamente mãe. E chega lá, e algo tremendo acontece. Ela saúda Isabel, e ao saudar Isabel, quem reage? Quem reage? O bebê. Aquele que ainda estava no ventre de Isabel reage e começa a saltar, com certeza de uma maneira diferente de tudo aquilo que já havia feito. Afinal de contas, nós podemos dizer, pode ter sido só uma coincidência, porque toda criança se mexe na barriga da mãe, isso é fato. Eu lembro quando eu estava deitado de lado da minha esposa e a barriga dela se mexia assim, me dava uma agonia, parecia um alien, aquela barriga, né? Subia e às vezes eu via um pé saindo assim, eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas uma mãe sabe a diferença. Uma mãe seguramente sabe a diferença. Ela percebeu que aquela criança se mexeu de maneira diferente dentro dela, que aquela criança, de alguma maneira, reconheceu o que Maria havia dito a ela. A voz da mãe do nosso Salvador ecoou no ventre da mãe do último profeta. E por que aquela criança percebeu essa voz tão especial? Eu queria que você voltasse um pouquinho ao verso 15. O verso 15, esse verso diz muito sobre João Batista. E ele diz, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E aqui está o fato. Aqui está o fato que importa. João foi cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. João, no ventre de Isabel, já era cheio do Espírito Santo. E por isso, e somente por isso, ele foi capaz de reconhecer a chegada do seu Salvador. E aqui eu quero chegar num ponto muito importante da nossa interpretação aqui desse texto da Escritura. Entender que para que estejamos verdadeiramente habilitados para o advento, para que estejamos verdadeiramente preparados para não apenas lembrar o que Jesus Cristo fez, não apenas para saber o que Ele está fazendo agora, não apenas para saber o que Ele virá fazer, mas para experimentarmos realmente da alegria da sua presença, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Há um pré-requisito da nossa vida com Jesus, é nos encher do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo. E como é que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Buscando intimidade com Ele por meio da oração. Se você chegar em casa e ler direitinho esse capítulo, você vai ver algumas coisas curiosas. Você vai ver que Zacarias, o pai de João, veja, Isabel não foi concebida pelo Espírito Santo como Maria, ela foi concebida pelo seu marido, Zacarias, que também era idoso. E quem era esse homem? Esse homem era um sacerdote. E onde estava esse homem na hora que ele recebe esse anúncio? Ele estava no Santo dos Santos. Ele havia sido sorteado, porque o seu grupo de sacerdotes estava em trabalho. Ele foi sorteado dentre eles, como era de costume, para entrar no lugar santo. E era um lugar que somente um profeta, somente um sacerdote entrava por ano,
para fazer os ajustes, para fazer a celebração, e voltava. E normalmente esse sacerdote, inclusive, entrava amarrado por uma corda, porque se ele morresse lá dentro, ele tinha que ser puxado, porque outra pessoa não poderia entrar. Tamanha era a responsabilidade espiritual, tamanho era o privilégio espiritual que um judeu tinha de entrar naqueles lugares. Então aquele homem era um representante da fé, mas quando o anjo aparece para ele, o que é que ele faz? Em primeiro lugar ele teme, em segundo lugar ele duvida. Quando ele duvida, o anjo diz: meu amigo, você duvidou? Então tu vai ficar sem falar até o menino nascer. E aí Zacarias fica mudo. Zacarias fica ali sem condições. E ele sai do Santo dos Santos e começa a fazer gestos, tentando explicar o que tinha acontecido, e ninguém conseguia entender. Então, vai para casa, concebe, junto com sua esposa, e ali ele passa todo aquele tempo. Isabel creu, Maria creu, Zacarias não. É muito curioso como religião não nos faz crer, posições religiosas não nos fazem crer. A única coisa que nos faz crer é uma experiência real com o Espírito Santo. A única coisa que nos faz gozar do milagre de Deus é a presença real do Espírito Santo. Então veja, nós temos duas mulheres que o homem diz é impossível que elas engravidem. E nós temos dois homens ao lado dessas duas mulheres. José, aproveitando seguramente a felicidade com sua esposa, porque ele creu naquilo que o anjo lhe falou. José se sentiu traído, você for lá no primeiro capítulo de Mateus, ele se sentiu traído, ele planejava acabar com o casamento em segredo. Ele amava Maria, mas não conseguia conceber que ela o havia traído. Como é que ela podia estar grávida de outro homem? E o anjo chega e diz: esfria a tua cabeça, cara, esfria a tua cabeça. Tua esposa não te traiu. O que está nela provém de Deus. Então, José se alegra e crê. E convive com isso, e vive, e se alegra, e vive. Zacarias não, Zacarias perde o melhor. Zacarias perde o melhor. Por que Zacarias perde o melhor? Porque ele não se aprofundou na sua relação com o Espírito Santo. Mas o curioso é que o anjo diz que Deus atendeu a oração de Ana? Não. O texto diz que Deus atendeu a oração de Zacarias. Gente, a oração mecânica não nos aproxima de Deus. A oração mecânica não nos prepara para viver as maravilhas de Deus. A oração mecânica não nos aproxima para gozar da espiritualidade da maneira maravilhosa que Deus nos oferece. A oração, talvez por autopiedade: Senhor, me dá um filho. Senhor, realiza esse meu sonho. Senhor, realiza esse meu desejo. A oração sem a entrega real, aquela que Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, quando ele diz que entreguem suas orações e súplicas com ações de graças a Deus. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, ao contrário, entreguem suas orações e súplicas com ações de graças ao Senhor. Ele diz assim: não faça apenas uma oração mecânica, baseada na sua ansiedade, baseada no seu desejo, mas coloque-se diante de Deus, como ele repete lá em Romanos capítulo 12, verso 2, coloque-se no altar de Deus, verso 1, aliás, quando ele diz: apresente-se como sacrifício vivo e agradável a Deus, coloque-se no altar dele, entregue-se, para que você possa experimentar qual seja a sua
boa, perfeita e agradável vontade. Então você quer experimentar a sua vontade, você ora mecanicamente. Você quer experimentar a vontade de Deus, a presença de Deus, quer experimentar tudo que Deus quer lhe oferecer, você vai orar com o Espírito e vai se entregar, e vai dar a Ele aquilo que é devido, e vai dar o louvor, e vai dar a sua dependência, e vai dar o seu temor, e vai dar o que houver de melhor em você, porque a oração tem que ser piedosa de fato. A oração tem que ser aquela que busca a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que isso às vezes é difícil, eu já orei muitas vezes de maneira ansiosa e muitas vezes sem entregar. Eu orei assim quando vi meu pai infartando, eu orei assim por longos anos pedindo ao Senhor um outro filho. Eu ouvi o não de Deus muitas vezes, mas com o não de Deus também vieram muitas lições preciosas, para que eu pudesse compreender que minha alegria está nele e não no homem. Volta Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Porque é nele a nossa alegria. Isabel creu e alegrou-se no Senhor, na promessa de Deus. Maria creu, alegrou-se na promessa de Deus. José creu e acreditou na promessa de Deus. Zacarias, o mais religioso de todos, Zacarias, o que ocupava a posição mais proeminente de todos, orou, mas orou sem crer. Quando Deus o atendeu, ele não experimentou a alegria. Ele não experimentou a alegria da resposta do Senhor, porque a sua oração era vã, porque a sua oração era rasa, porque a sua oração, embora atendida por causa do projeto de Deus, ela não trazia a esperança real para o coração dele. Aqui, talvez seja a grande lição que tomamos aqui. É impossível nos alegrar verdadeiramente em Cristo e naquilo que Ele faz, se nós não confiarmos que aquilo que Ele faz é melhor do que tudo que pensamos ou imaginamos. Se eu não for capaz de entregar na mão do Senhor o meu destino, se eu não for capaz de entregar na mão do Espírito Santo a minha vontade, para que Ele, junto com a Santíssima Trindade, decidam o que é melhor para mim, eu jamais encontrarei a verdadeira felicidade. Vamos avançar no texto. Em alta voz, então, Isabel exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E por que Isabel sabia que Maria era a mãe do seu Salvador, como ela diz no verso 43? Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Aqui a discussão da saudação. Alguns teólogos defendem que Maria chegou e disse longamente a ela que a saudação era longa. Olha, eu recebi aqui e o Salvador está dentro de mim e tal, e contou toda a história. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela apenas saudou Isabel, e naquele exato momento João, que já estava cheio do Espírito Santo, reconhece a presença de Jesus Cristo, goza da presença de Jesus Cristo, alegra-se na presença de Jesus Cristo, festeja na presença de Jesus Cristo, ainda dentro do ventre de sua mãe, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E logo em seguida diz que nesse momento Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ao ficar cheia do Espírito Santo, ela reconhece que quem estava diante dela não era apenas a jovem priminha. Quem estava diante dela era a mãe do seu Senhor, a mãe do nosso Senhor. Volto aqui ao que eu disse e reitero. Você quer sentir a presença de Deus? Quer sentir a presença de Jesus Cristo na sua vida? Encha-se do Espírito Santo.
Busque o Espírito Santo por meio de orações sinceras. Busque o Espírito Santo por meio de uma devoção completa. Isabel reconheceu que Maria era mãe do seu Senhor porque ela estava cheia do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, meus amigos, nós não reconheceremos Jesus de modo algum. Lembro de uma vez que eu vi uma reportagem há uns 15, 20 anos atrás, de um rapaz que saltou de paraquedas, o paraquedas não abriu completamente, ele desceu rodopiando, ali ele sabia que ia morrer, e aí ele caiu dentro de uma piscina de mergulho olímpico, pasmem, uma piscina com quase 20 metros de profundidade, e tudo que houve foi que ele quebrou uma das pernas. Qualquer um de nós, seguramente vocês estão pensando assim, nossa, que milagre. E quando aquele rapaz foi entrevistado, a jornalista, que na época os jornalistas podiam fazer esse tipo de pergunta, perguntaram, você crê que foi Deus que lhe salvou dessa queda? Ele disse, não, foi a sorte. Lógico, uma pessoa sem o Espírito de Deus não reconhece o que Deus faz por nós. Uma mulher que chega num centro de fertilização, uma mulher estéril, que chega no centro de fertilização e consegue engravidar, se ela não estiver cheia do Espírito Santo, ela vai dizer que foi a ciência. E eu vou dizer uma coisa a você, contar um testemunho aqui, sem autorização da minha esposa. Desde que Heitor nasceu, nós sonhamos em ter um irmãozinho para Heitor. Nós nunca quisemos ter um filho só, nunca foi parte do nosso projeto. Sempre quisemos ter uma casa cheia de filhos, no mínimo 3, sempre foi nosso sonho. Deus nos enviou Heitor com um irmãozinho gêmeo, e o irmãozinho gêmeo desapareceu do útero. E depois, nós nunca mais conseguimos engravidar. Nós fizemos todos os exames, nós tentamos fertilização in vitro, nós tentamos inseminações, nós fizemos muitas vezes, várias vezes, e por anos nós tentamos, e nunca veio. E nunca veio. E todos os exames diziam, não, você é saudável, Josemar, está tudo bem com você. Seus espermas têm boa motilidade, têm boa quantidade, tem tudo certo para você ser pai. Seu útero, Maíra, está lindo, com todas as condições apropriadas para gerar uma criança. Está tudo certo, suas trompas funcionam bem, você tem saúde. Mas não veio. Você gera bons óvulos. Seus óvulos estão em boas condições. Mas não veio. Fertilizamos. Colocamos in vitro. Os óvulos dela estavam lá saudáveis. Os meus espermas estavam lá saudáveis. O procedimento científico foi feito. Implantou-se. Não veio. A vida é um dom de Deus. E quando Ele não quer, não tem ciência no mundo que resolva. E só sabe disso quem está cheio do Espírito Santo. E só aceita isso quem está cheio do Espírito Santo. Eu não me entristeço no fato de não ter os filhos que eu tanto desejei. Sabe por quê? Porque Deus me deu o filho único que Ele desejou para mim. Por quê? Eu estou cheio do Espírito Santo. Não por um mérito meu, mas pela glória do Pai. E a única coisa que nós devemos buscar na fé é nos encher do Espírito Santo para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembro que quando eu perambulava pelas igrejas, sem conhecer verdadeiramente o Senhor e o Espírito Santo, quando eu ouvia esse texto,
que aliás Deus usou no dia da minha conversão. Nunca vou me esquecer do texto que o pastor pregou, no dia que eu me entreguei ao Senhor Jesus, naquele dia que eu disse: eu estou gostando do acampamento, mas não pense que eu não vou me converter. Naquele mesmo dia, o Senhor disse: não, a sua vontade não é boa, meu filho, a sua vontade não é nada, meu filho, a sua vontade não é agradável, meu filho, a minha é boa, perfeita e agradável. E naquele dia que eu estava sentado lá no finalzinho, na última cadeira, de repente eu estava ajoelhado na frente do pastor, eu não sei nem como foi aquilo, eu acho que eu fui teletransportado, porque eu só me lembro das minhas lágrimas escorrendo, molhando já a minha camisa, e eu entendendo algo completamente diferente, que tudo aquilo que eu tinha como a minha vontade não valia nada, mas a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E eu não compreendi que naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. Quando eu compreendi que eu tinha sido cheio do Espírito Santo, eu lembro da frase mais tola. Eu disse assim, mas tola, mas também verdadeira. Eu disse assim: ainda que eu não fosse salvo, viver como um salvo é a melhor coisa do mundo. E de fato é. Se o mundo fosse capaz de por si só compreender a sabedoria de Deus, se a sabedoria de Deus não tivesse se convertido em loucura para os homens por causa do seu pecado, nós saberíamos viver a vontade de Deus. Como isso não é possível hoje, nós precisamos de um intercessor. E esse intercessor é o Espírito Santo. Romanos 8, 28 e 29 nos mostra que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por isso nós somos capazes de nos alegrar nele. Vamos avançar para terminar. Verso 44 e 45 diz assim: logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Agora a voz da própria Isabel mencionando isso. E o verso 45, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aqui é a conclusão de Isabel. E no grego ela usa uma palavra muito especial. Ela não usa a palavra caritas, que é a alegria. Ela usa a palavra macário, que é um tipo de felicidade profunda baseada na obediência à fé. É essa palavra que Jesus Cristo usa no Sermão da Montanha, quando você vê aquilo: bem-aventurados são os pobres em espírito, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados, tal. Ali Jesus está dizendo macário. É um tipo de felicidade que não é dada pelas circunstâncias, mas um tipo de felicidade que é dada pela relação profunda entre o homem e o seu Deus. E aqui, Isabel, uma mulher mais velha, mais sábia, mas que busca intimidade com o Senhor, provavelmente muito mais do que o seu próprio marido, diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Essa mulher, a quem ela está se referindo, a jovem Maria, era o tipo de pessoa que goza de um tipo de felicidade tão específico, que não depende de nenhuma circunstância de sua vida, que não importaria se José ia largá-la, que não importaria se as pessoas iam acusá-la no meio da rua, que não importaria se ela correria o risco de ser presa ou apedrejada, que esse era um risco real da sua condição na época de uma mulher que engravidou fora do casamento. Essa era a condição real de Maria, mas nada disso importava, porque ela experimentava um tipo específico de felicidade, macário.
A felicidade que vem da obediência à voz de Deus. Uma felicidade que gera um contentamento perfeito na pessoa de Deus. Aquele contentamento que está lá em Filipenses 4:12, quando o apóstolo Paulo diz: eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei viver em abundância e também na escassez. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Macário é a felicidade que Cristo nos oferece. Macário é o tipo de relação que Cristo quer ter conosco. Macário é o tipo de relação que nos lembra quem é o nosso Senhor e tudo aquilo que Ele significa para nós. Macário é o tipo de alegria que Abacuque viveu quando disse: não importa se não há frutos na videira, não importa se meu filho não veio, meus filhos não vieram, não importa se eu não consegui fechar negócio, não importa se eu não passei no concurso, não importa se eu não consegui o marido dos meus sonhos, a esposa dos meus sonhos, não importa se eu não consegui casar, se eu não consegui, sabe, não importa. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque Ele é suficiente, porque Ele é Macário, Ele é a felicidade que a tudo suplanta, que a tudo dá significado, que a tudo supera. Macário é o tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Deus na época do advento. Uma felicidade que se baseia não na conquista, mas na obediência. Uma felicidade que se baseia em inclinar a cabeça sobre o travesseiro e dizer: hoje eu tentei mais uma vez viver da forma que o Senhor me chamou para viver. Hoje eu tentei mais uma vez ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu posso não ter conquistado coisa alguma, eu posso ter falhado, eu posso até ter errado e pecado, e seguramente eu o fiz, mas eu me alegro na minha luta para obedecer, eu me alegro na minha luta para ser quem eu devo ser, eu me alegro porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. E se eu errei hoje, amanhã eu posso começar de novo, porque perto está o Senhor, porque perto está o Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Com isso eu encerro dizendo a você que está preparado para o Senhor Jesus não é viver preso às amarras do seu passado, nem ansioso pelas realizações do seu futuro. Que se preparar para o advento do Senhor Jesus é ter a coragem de assumir a loucura dos homens para alcançar a sabedoria de Deus. É aceitar que o altar do Senhor é o melhor lugar para mim, e que ali Ele será meu Deus, e eu serei o seu sacrifício, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que Ele faça a sua obra em mim
e assim eu possa experimentar qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Maria não foi apenas alegre, Maria não teve uma vida fácil, Maria foi Macário. Ela se alegrou em Deus, no Deus da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe.